país em 2024. A Procuradoria-Geral da República aponta Nini Satar como possível autor dos assassinatos de Elvino Dias e Paulo Guambe. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se depois de muito silêncio sobre o duplo assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, mortos a tiro em outubro de 2024, em plena Avenida Joaquim Chissano, na cidade de Maputo. De acordo com o procurador, este assassinato pode estar ligado ao falecido Nini Satar e explica porquê. Relativamente ao duplo assassinato dos cidadãos Elvino Bernardo Antônio Dias e Paulo Francisco Lopes Guambe, Excelências, quero primeiro reconhecer os grandes desafios que nós temos neste processo. Espero que nos entendam, que haja uma análise mais fria e não tendenciosa do que vamos dizer. Foi referenciado pelo ilustre deputado, ou seja, em relação a esta questão, foi instaurado um processo crime por homicídio agravado registrado sob o número 1394/B/24, cuja instrução preparatória segue com várias linhas de investigação e diligências pertinentes à identificação e responsabilização dos envolvidos. Tínhamos nos referido isso no ano passado. Até este momento, foram identificados e ouvidos 3 suspeitos, 2 dos quais estão recluídos no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo. A investigação deste crime mostra-se complexa, como dissemos, tendo em conta que todo o circunstancialismo que antecederam o momento dos ataques sofridos pela vítima no distrito do Alto Moloco, província da Zambésia, que é uma linha que também estamos a investigar, tendo em conta também o envolvimento da mesma vítima em um processo crime por falsificação de atestado de óbito, de uma arguida de um caso de rapto de nome Edith Antônio de Copta Cilindo, a senhora ora foragida e então companheira de Nini Satar, em que a vítima, enquanto arguido naquele processo, passou a colaborar com as autoridades no sentido de trazer toda a verdade em relação à simulação da morte daquela. Ou seja, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Elvino Dias, referenciado como a vítima por Américo Latela, supostamente cooperou inicialmente na falsificação de documentos relacionados com a morte da senhora Edith, então namorada de Nini Satar, quando era advogado da mulher em causa. Contudo, a certa altura, terá começado a cooperar com as autoridades num processo que comprovava a tentativa de falsificação de identidade forjado a morte da companheira de Nini. Havia um processo que estava a correr contra esta senhora Edith. A vítima, infelizmente, era um dos mandatários lá no processo. Foram forjados alguns documentos, dando a entender que esta senhora estava morta, incluindo, trouxeram documentos da África do Sul, dos hospitais, para provar, são documentos forjados de uma clínica da África do Sul, para dar a entender que a senhora estava morta. Das investigações que fomos fazendo e correspondência que tivemos com as autoridades sul-africanas, veio-se a concluir que aqueles documentos eram falsos. Não tinha esse registro de óbito e muito menos para o local onde disseram que tinha sido enterrado. Na sequência disso, foi instaurado um processo aqui para responsabilizar os autores. O que aconteceu é que, a dada altura, a vítima começou a colaborar com as autoridades.
dizendo que queria já informar o que efetivamente tinha acontecido à volta da simulação da morte da senhora, em que estava a ser encabeçado pelo senhor Nini Satar. O processo, a escassos dias do julgamento, ou seja, a escassos dias do seu atentado, o processo ia ao julgamento. Já estava marcada a data. O julgamento referido do processo estava marcado para o dia 20 de outubro de 2024, isto é, na segunda-feira imediata à data da sua morte. A investigação, portanto, e somos surpreendidos com essa informação. Nós, como investigadores, aquela aparição dele, desafiando também outras pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, que ele agora queria contar a verdade, não é uma linha que nós podemos descartar. Estamos a seguir esta linha de investigação. Mas esta não é apenas uma das linhas de investigação. A PGR disse também não deixar de fora a possibilidade de Elvino Dias ter sido morto devido ao desentendimento relacionado com as eleições de 2024. Igualmente, estamos a seguir a linha de investigação em relação à questão que tanto se falou, que tem a ver com a tensão que se instalara após a divulgação dos resultados parciais das eleições. Ainda sobre as investigações, cerca de 2 anos depois, já há detidos. Fala-se de 3 suspeitos, dos quais 2 em reclusão no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo. Ainda sobre o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, o comentador político Dércio Alfazema diz que a linha de investigação deve incluir aqueles que, no seu entender, fizeram um aproveitamento político da situação. A morte do Elvino Dias e Paulo Guambe sempre foi uma situação muito estranha. E os contornos, os desenvolvimentos depois da morte do Elvino Dias e Paulo Guambe podem também ser elementos para refletirmos. Há de notar que houve um forte aproveitamento político da morte do Elvino Dias e do Paulo Guambe, e que se tentou cegar a sociedade sobre qualquer outra motivação que pudesse estar por detrás disso. Então, mas o que nós ouvimos hoje do procurador é que este processo está a um ritmo bem acelerado de investigação e, inclusivamente, até há pessoas detidas. O que está a acontecer é que, diferente dos que queriam fazer aproveitamento político, as nossas instituições não estão a fazer propaganda e não estão a tratar este caso como um caso de propaganda ou de um espetáculo, porque trata-se de vidas humanas. Então, hoje o que estamos a perceber é que há outras linhas de investigação que estão a relacionar o caso da morte até com questões que têm a ver com o rapto, com esta figura que tem a ver com o Nini Satar. Então, como é que depois nós vamos olhar para aquele que destruiu o país, convocou manifestações, paralisações, os tais 20 dias de terror por causa da morte do Elvino Dias, alegando motivações políticas, quando na verdade estamos a ver que há outras linhas de investigações e até talvez seja mais grave. Será que aquilo era uma forma de distrair a polícia? Será que aquilo era uma forma de distrair a sociedade? Então, é preciso que também dentro dessa investigação não se descure um cenário em que os que fizeram o aproveitamento político disto para destruir o país possam ter informações a mais sobre o que realmente aconteceu e o que é que realmente esteve por detrás da morte do Elvino Dias e Paulo Guambe. É preciso também olhar para um cenário em que talvez estas pessoas que estavam ligadas a esses casos de raptos que podem, numa das linhas de investigação, se associa à morte, talvez eram os patrocinadores destas destruições, eram patrocinadores talvez destas manifestações violentas, porque aquilo tinha logística, a pessoa que ficaram
meses fora do país, em países em hotéis de luxo, e a viver e conviver. Então, de onde é que vinha essa logística? Então, é preciso que se faça uma investigação muito ampliada e muito aprofundada e tirar-se a ideia de que queria se conduzir este processo apenas fazer um arrasto político para justificar um conjunto de ações, quando na verdade existem outras possibilidades e que talvez sejam essas possibilidades que possam de facto estar por detrás desta situação trágica. Então, foi muito esclarecedor a intervenção do procurador, que não encerrou o caso, deixando claro que é um caso delicado e que há várias linhas de investigação que estão a decorrer. E aí vamos ter que voltar ao dossiê. E aqueles que destruíram, que convocaram manifestações, fizeram ameaças, alegando que era por causa da morte de Elvino Dias e que concluíram em menos de 24 horas que tinha a ver com questões eleitorais. Como é que ficamos depois de tudo isso? Então é preciso que a sociedade não se deixe levar por narrativas manipuladoras. Aquela narrativa poderia, hipoteticamente, ser uma das formas para cegar e não deixar a possibilidade da polícia e das instituições de investigação ir para outras linhas de investigação. Então, se esta pessoa foi usada por este grupo para isto, então o que é que estas pessoas sabem e que podem e que devem esclarecer as instituições de justiça sobre a morte de Elvino Dias? Vamos agora olhar para a corrupção no país. O Ministério Público diz que o desvio de fundos no INSS custou aos cofres de Estado cerca de 433 milhões de meticais. O Ministério Público revelou detalhes de vários processos de corrupção que resultam em prejuízos significativos para o Estado, envolvendo instituições públicas e empresas estatais, com destaque para o Instituto Nacional de Segurança Social, as linhas aéreas de Moçambique e a autoridade tributária. No caso do INSS, segundo o Procurador-Geral da República, o processo envolve gestores que, através de 2 contratos de prestação de serviços avaliados em cerca de 48,56 milhões e 55 mil meticais, terão recorrido a esquemas fraudulentos para autorizar pagamentos acima dos valores contratados. A ação resultou num prejuízo estimado em cerca de 433 milhões de meticais. O dinheiro terá sido transferido para contas da empresa contratada e, posteriormente, para contas pessoais dos gestores envolvidos. O processo conta com 7 arguidos indiciados por crime de corrupção e associação criminosa e encontra-se na fase de instrução preparatória. Já nas linhas aéreas de Moçambique, Américo Letela avança que o processo envolve gestores séniores acusados de práticas de gestão fraudulenta, incluindo contratos irregulares, venda de aeronaves e participação em negócios com benefícios próprios e de terceiros. Entre os crimes apontados estão a administração de danos, corrupção, branqueamento de capitais e fraude. O processo tem 8 arguidos, dos quais 4 estão em prisão preventiva, 3 em liberdade e 1 encontra-se foragido. O caso está em fase final, antes da dedução da acusação. Outras declarações de irregularidades na companhia, indevidos de passagens aéreas, contratação ilegal de entidades estrangeiras e serviços inexistentes ou sobrefaturados. Na autoridade tributária, funcionários das áreas de tecnologia e cobrança são suspeitos de manipular o sistema informático de arrecadação de receitas do Estado. Através da criação de perfis com privilégios elevados, serão conhecidos ilegalmente ao sistema, permitindo discrepâncias entre valores declarados e montantes efetivamente depositados nos cofres do Estado. O processo também se encontra em instrução preparatória com arguidos em prisão preventiva. Dados do Ministério Público indicam que, no período de 2025, foram detidos 166 cidadãos por crimes de corrupção, uma redução em relação aos 296 do período anterior.
No setor privado, foram registrados 138 processos de corrupção, menos 24, em comparação com o ano anterior, representando uma redução de 14,8%. Fim da visita à China. O presidente Daniel Chapo terminou a sua visita àquele país asiático após uma agenda presidencial que terá durado 7 dias. O presidente da República, Daniel Chapo, manifestou preocupação com as guerras do Médio Oriente e na Rússia devido aos efeitos negativos para as economias africanas, sobretudo para Moçambique, que ressente-se atualmente da crise de combustíveis. O discurso de Chapo foi feito no último dia da segunda reunião de alto nível do Fórum sobre Ação Global do Desenvolvimento que decorreu na China. Importa reconhecer que esta conferência decorre num contexto internacional particularmente desafiante e complexo. O mundo continua marcado por conflitos de grande impacto, nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente, cujas repercussões se fazem sentir à escala global, afetando de forma mais intensa as economias em desenvolvimento e agravando as vulnerabilidades já existentes. A estes desafios soma-se os efeitos cada vez mais severos das mudanças climáticas, as disrupções nas cadeias globais de abastecimento e as persistentes limitações no acesso ao financiamento para o desenvolvimento, que condicionam a capacidade dos países do sul global de responder de forma eficaz às suas prioridades econômicas e sociais. O chefe de Estado entende que estes conflitos colocam em risco o cumprimento de agendas nacionais. A conjugação destes fatores coloca em risco o ritmo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e impõe-nos uma reflexão profunda de forma global. Exige de todos nós não apenas uma renovada determinação, mas também maior coordenação internacional, mais coerência nas políticas globais e um reforço no sentido de responsabilidade coletiva para garantir que os compromissos assumidos se traduzam em resultados concretos para os nossos povos e os nossos países. Neste contexto, torna-se cada vez mais evidente que o desenvolvimento não pode ser tratado como uma agenda secundária. O desenvolvimento é a base da sustentabilidade, estabilidade da soberania e de dignidade dos nossos povos. Chapo falava no último dia da sua visita à República Popular da China a convite do seu homólogo Xi Jinping. Vamos agora olhar para a exploração sustentável. A FEDMOMA declara guerra a madeireiros devido ao transporte e corte ilegal de madeira no país. A Federação Moçambicana dos Operadores da Madeira lançou hoje o Plano Estratégico no Setor Florestal, num evento que contou com a presença da CTA e da Direção Nacional de Florestas de Fauna Bravia. Na ocasião, o presidente da FEDMOMA, Jorge Chacati, destacou que o plano visa promover a exploração sustentável dos recursos florestais, apontando a industrialização da madeira e no fim da exploração da matéria-prima em bruto. O lançamento do Plano Estratégico da FEDMOMA para o decênio 2026-2035. Este documento, que hoje ganha vida, é o corolário de uma parceria estratégica celebrada com a Organização Internacional de Trabalho, OIT, no âmbito do projeto denominado Revitalização das Associações Florestais em Moçambique, Capacitação em Matéria de Legislação e Regulamento Florestal, Segurança e Saúde Ocupacional no Trabalho, Conduta Empresarial Responsável. Esta caminhada, iniciada com o apoio decisivo da cooperação sueca, teve como premissa fundamental a convicção de que o setor florestal moçambicano só poderá prosperar se estiver alicerçado na legalidade, na organização e no conhecimento.
Chacate sublinhou ainda que a estratégia inclui a criação de centros de formação técnica e a capacitação dos operadores com vista a aumentar a produção, gerar emprego e impulsionar a economia nacional. Queremos romper com o ciclo de exportação de matéria-prima em bruto. A nossa visão é que, com a nossa própria matéria-prima, possamos produzir e consumir genuinamente moçambicanos, contribuindo de forma decisiva para a redução dos níveis de importação e para o equilíbrio da nossa balança comercial. Por sua vez, o representante da CTA, Amácio Gumeni, afirmou que a instituição está comprometida em continuar a trabalhar com a Federação na promoção de reformas e na geração de valores no setor florestal. Moçambique dispõe de um potencial florestal significativo, mas ainda subaproveitado, sobretudo no que respeita à transformação local de madeira, ao desenvolvimento de cadeias de valor e a inserção competitiva nos mercados internacionais. O plano estratégico da FEDMOMA surge, assim, como uma oportunidade concreta para promover a industrialização do setor, incentivando o processamento local da madeira e reduzindo a exportação de matéria-prima em bruto. Reforçar o conteúdo local, estimulando a participação das empresas nacionais em toda a cadeia de valor florestal. Impulsionar práticas de gestão florestais sustentáveis, alinhadas com padrões internacionais e com as exigências dos mercados cada vez mais exigentes. Fomentar a formalização do setor, reduzindo a informalidade e promovendo maior justiça fiscal e concorrencial. A CTA reconhece, neste contexto, o papel estratégico da FEDMOMA enquanto plataforma agregadora e voz ativa do setor. O sucesso deste plano estratégico dependerá, em grande medida, da capacidade de mobilização dos seus membros, do alinhamento com as políticas públicas e da eficácia das parcerias estabelecidas. Reiteramos, por isso, o nosso compromisso em continuar a trabalhar lado a lado com a FEDMOMA, o Governo e os parceiros internacionais na promoção de reformas que estimulem a competitividade e sustentabilidade e a geração de valor no setor florestal. Na mesma senda, o diretor nacional de Florestas e Fauna Bravia, Imed Salum, garantiu a cobertura para reforçar a cooperação no combate ao contrabando de madeira. Hoje é dia para apostar o futuro, porque vocês, a FEDMOMA neste caso, estão a lançar um plano estratégico que pode e deve marcar essa viragem que o setor tanto precisa. O governo, com a vossa contribuição, tem feito esforços em criar um ambiente favorável, ajustando os desafios atuais para o desempenho das vossas atividades. Partilhamos aqui alguns instrumentos que juntos elaboramos. Primeiro, aprovamos a Política Florestal e Estratégia da sua implementação, 2020-2035, que traça o rumo de longo prazo para um setor sustentável, competitivo e inclusivo. Ainda este ano, vamos introduzir um sistema digital de rastreio de madeira de todos os produtos florestais. Neste caso está integrado no sistema CIF. Isso significa cada árvore abatida legalmente, cada touro transportado, cada touro exportado vai ser rastreado, desde a sua origem até o destino final. As margens para o contrabando, para o uso de documentos falsos e para a reutilização ilegal de guias de trânsito vão reduzir drasticamente. Vamos agora a um brevíssimo intervalo, mas antes acompanhe a previsão de estado